O Brasil que dá certo e pode mais. Artigo escrito por Samuel Hanan. Em meio a tantos dados que envergonham a população brasileira, como índices de corrupção, pobreza, violência urbana e fraquíssimo desempenho na educação, dentre outros, há alguns oásis de eficiência capazes de orgulhar qualquer nação. São como raios de sol penetrando entre nuvens negras que prenunciam tempestade, fios de luz e esperança de que é possível ter dias melhores para todos. O Brasil, que já foi chamado de celeiro do mundo, é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. Responde por 80 a 81% de todo o suco de laranja produzido no mundo e por metade da produção mundial de açúcar. A participação nacional no mercado global de soja atinge entre 40% e 42%. No mercado de açúcar de 50% a 51%. Detém ainda de 30% a 32% de toda a produção de café e carne de frango no planeta. Sozinho, o país abastece de 29% a 32% do milho produzido mundialmente, além de fornecer de 25% a 27% da carne bovina consumida globalmente. Esses números dão a dimensão do sucesso do agrobusiness brasileiro, que em 2023 foi responsável por 27% a 29% do Produto Interno Bruto, PIB nacional, algo em torno de 585 a 630 bilhões de dólares no ano. Metade, 49% a 50%, das exportações brasileiras foi garantida pelo agro em 2023, rendendo de 166 a 170 bilhões de dólares de receita. Seu desempenho foi fundamental para o superávit de 150% na balança comercial, gerando saldo positivo de 148 bilhões de dólares. Além disso, o setor gerou, no mesmo ano, de 30% a 31% do total de empregos no país. O desenvolvimento e o excelente desempenho do agronegócio nas últimas décadas devem-se, em grande medida, à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, criada há 50 anos. A estatal pode ser considerada o alicerce tecnológico para a expansão do agrobusiness, graças às pesquisas, desenvolvimento e inovação na agricultura, o que permitiu a introdução de novas culturas, inclusive com a incorporação do cerrado, bem como o aumento da produtividade do setor. O presidente da Embrapa, Celso Martinez, afirma que para cada R$1 aplicado na empresa, em 2022, o retorno para a sociedade brasileira foi de R$ 34,70. Esse número mostra o acerto no investimento público em pesquisa e desenvolvimento, merecendo destaque no caso da Embrapa, seu fundador, o então ministro da Agricultura do governo Médici, Alisson Paulinelli, e do lado empresarial, Olacir de Moraes, pioneiro na tropicalização da soja no Centro-Oeste. O sucesso do Cerrado e as novas fronteiras agrícolas também tiveram grande contribuição de um visionário, Juscelino Kubitschek, que governou o país de 1956 a 1961 e que pode ser considerado o maior presidente do Brasil nos últimos 68 anos. Hoje o Brasil pode se orgulhar como nunca de sua extraordinária produção agrícola. O país responde por 30% de toda a produção mundial de alimentos. É por isso um grande fornecedor para todo o planeta. O Brasil também se destaca na produção de petróleo. Em 2023, passou a ocupar a 8ª posição entre os países produtores desse fóssil, com 3.400.000 barris por dia. Os principais são Estados Unidos, 12.900.000 barris por dia, Rússia, 10.600.000, Arábia Saudita, 9.600.000, Canadá, 4.900.000, Iraque, 4.300.000, China, 4.200.000 e Irã, 3.900.000 barris por dia. O Brasil responde por 4,1% da produção mundial de petróleo, graças à Petrobras, a maior empresa nacional em valor de mercado, 532 bilhões de reais, e uma das maiores do mundo. Na produção de gás natural, o Brasil ainda não tem o mesmo destaque do petróleo, porém,
reúne todas as condições para crescer e já registra resultado significativo. Extrai 150 milhões de metros cúbicos por dia, o que lhe dá a 31ª posição no mundo. Estados Unidos, Rússia, Irã, China e Catar ocupam as 5 primeiras colocações no ranking mundial. Essa produção de óleo cru e gás natural tem grande relevância econômica para a nação, representando grande participação no produto interno bruto. Em 2023, contribuiu com 12 a 14% do PIB, o correspondente ao volume entre 260 a 305 bilhões de dólares. Além disso, petróleo e gás representaram de 8 a 9% das exportações brasileiras, arrecadando entre 33 e 37 bilhões de dólares. Sua participação no superávit da balança comercial brasileira foi ainda maior, entre 25 e 26%, algo entre 25 e 26 bilhões de dólares. O setor mineral também tem papel importante no PIB Brasil, somando de 4 a 5% do produto interno bruto, ou seja, entre 87 a 109 bilhões de dólares. Nas exportações, registra participação entre 13 e 14%, o correspondente entre 44 e 47 bilhões de dólares. Quase um terço, 30 a 32%, do superávit da balança comercial advém desse setor, com receita anual entre 30 bilhões a 32 bilhões de dólares. Esses números demonstram que os setores mineral, do agronegócio e do óleo e gás natural são os pilares que sustentam a economia e os empregos no Brasil. Somados, respondem por 43 a 48% do PIB, movimentando anualmente 1 trilhão e 50 bilhões de dólares, e sua participação é superior a 2/3, entre 70 e 73% do total das exportações nacionais, somando cerca de 246 bilhões de dólares por ano. O superávit desses 3 setores, em 2023, foi 208% maior do que o superávit total da balança comercial brasileira. O agro teve superávit de 141 bilhões de dólares, óleo e gás de 26 bilhões de dólares e o setor mineral de 32 bilhões de dólares, totalizando 206 bilhões de dólares ante 98 bilhões e 800 milhões de dólares de superávit da balança comercial. Sem o extraordinário desempenho desses 3 setores, certamente a balança comercial brasileira seria deficitária. Em consequência, haveria grande volatilidade na taxa de câmbio e o real estaria ainda mais desvalorizado em relação ao dólar. Não faltam motivos, portanto, para que o governo desenvolva programas de incentivo e garanta o respeito e segurança aos investidores desses segmentos, que são fundamentais para a economia nacional. Especificamente no caso do agronegócio, o Brasil deve estar muito atento à preservação da floresta amazônica, nosso maior bioma e reserva ambiental de importância global. Manter a floresta em pé significa garantir o regime de chuva nas regiões agrícolas. Graças aos rios voadores, não existe agricultura sem água, e a manutenção dos níveis das hidrelétricas, fundamental para a produção de energia que abastece o setor industrial, outra fonte vital para a economia nacional. Como se vê, o Brasil tem aspectos extraordinários que precisam ser valorizados e incentivados. Somos um país de enorme potencial e de grandes oportunidades. É preciso visão estratégica do governo para estimular o setor produtivo privado e garantir a mesma economia e eficiência, sem corrupção, nas empresas privadas que contribuem para a riqueza nacional em setores estratégicos. É o Brasil que dá certo e pode muito mais. Porém, só aplaudir não basta. Como dizia o pai da gestão moderna, o escritor e professor austríaco Peter Drucker, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br
www.cafeinacultura.com.br.